Bem-vindos ao Círculo Esotérico Despertar da Consciência. Na instrução de hoje, nós vamos entender o que é frequência e como nós podemos operar a frequência em termos da manifestação e da criação da nossa realidade. A gente vê muito na internet, a gente consome bastante conteúdo que dizem, olha, nós precisamos elevar nossa frequência, mantenha a sua frequência sempre alta, mas a gente precisa primeiro entender o que é frequência, porque nós acreditamos que quanto mais nós entendermos sobre um assunto, mais ele faz sentido e se torna mais fácil, digamos, de administrar isso na nossa vida. Então, para iniciar, antes eu quero dizer a vocês que você que acompanha nossos vídeos aqui no canal e tem interesse, gosta desses assuntos, nós somos um círculo de estudos recente e temos um acesso exclusivo para quem é membro do grupo. Então, se você tem interesse em acessar conteúdos exclusivos, é só você clicar aqui na descrição, tem um link que vai te levar à secretaria e lá existe um link que te leva a um formulário de solicitação de ingresso a este grupo. Tá? Então a diferença é que lá você faz parte da egrégora do Círculo Esotérico Despertar da Consciência e também você acessa uma área exclusiva para membros. Essa área nada mais é do que uma pasta no Google Drive onde nós subimos conteúdos exclusivos. Tá? Então se você tem interesse e gosta, você vai fazer parte do grupo exclusivo, um grupo privado no WhatsApp, onde a gente está sempre notificando novos conteúdos, ok? Inclusive a biblioteca digital que nós iniciamos, onde a gente posta lá alguns PDFs, livros, artigos, coisas que nós vamos alimentando lá progressivamente. Então, para iniciarmos no tema de hoje, eu trouxe aqui um livro, muita gente conhece esse livro já, outras pessoas está sendo a primeira vez, que se chama o Kybalion, ou Kybalion, tanto faz. É um livro cujo os iniciados, as pessoas, estudantes de esoterismo, reconhecem esse livro como o livro que traz as 7 leis universais. São 7 leis que regem o universo. E quando se fala lei, se diz no sentido literal da coisa, porque não há como escapar dessas leis que operam dentro do nosso universo. Hoje, para falar de frequência, nós vamos falar de uma lei, que é a lei da vibração. É uma delas que está contido nesse livro. Então, para introduzir o tema, eu vou ler 2 trechos do livro, inclusive fica aí a recomendação de leitura. Quem quiser também, quem é membro já do Círculo, tem lá o PDF na biblioteca digital. Então eu quero ler para vocês o seguinte: a vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O terceiro grande princípio hermético, o princípio da vibração, incorpora a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo. Que nada está em estado de repouso, tudo se move, vibra e circula. Os preceitos herméticos reiteram que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal se devem inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. E não apenas isso, mas também que em si mesmo o todo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido que praticamente pode ser considerado como em estado de repouso. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente, como uma roda giratória, parece estar parada. A ciência moderna provou que o que chamamos de matéria e energia nada mais é do que um modo de movimento vibratório, e alguns dos cientistas mais avançados estão adotando rapidamente a opinião dos ocultistas,
para os quais os fenômenos da mente são igualmente modos de vibração e movimento. Bom, então nós entendemos que a vibração está em tudo, nada está parado, tudo se move. Sabendo disto, deixa eu escrever aqui, né? Então, nós sabemos que tudo vibra. Tudo vibra, mas o quê? Né? O quê? O que vibra? Vamos entender aqui. Eu tenho um esboço de 2 gráficos que eu quero mostrar para vocês, que eu já deixei ele rascunhado para a gente não perder tempo aqui fazendo os gráficos, né? Desenhando os gráficos. Então, acompanhem comigo o seguinte. Vamos entender o que é que vibra. Então, na física, na escola, nós aprendemos que existem ondas e ondas podem ser medidas. Então, acompanhem comigo. Aqui eu desenhei uma onda. Percebam que essa onda parte de um ponto, tem um pico, desce a outro ponto e volta ao meio. Este lado de cima do eixo Y é o polo positivo. Este lado de baixo é o polo negativo. O que acontece aqui? Quando nós estamos falando de frequências, nós estamos medindo ondas. Ondas eletromagnéticas. Então, isso que vocês estão vendo é uma onda eletromagnética. Este eixo, o eixo X, nós chamamos ele de o eixo do tempo. Isso aqui nós aprendemos na escola. Não sei se vocês vão se lembrar. Deste ponto a este, se o eixo X é o tempo, este ponto aqui dentro desse gráfico de medida representa 1 segundo. Vamos supor que, deixa eu concluir aqui. Vamos supor que nós estamos falando de um gráfico que está representando a frequência de 60 Hz. O que significa dizer 60 Hz? Significa que esta onda aqui está completando um ciclo, ela sai, ela nasce, vai ao pico do positivo, desce o pico do negativo e volta à neutralidade. Ela completou um ciclo em 1 segundo. Só que em 60 Hz significa dizer que ela fez este mesmo movimento 60 vezes dentro de 1 segundo. Então, isso aqui são 60 ciclos. Aí vamos imaginar, 60 vezes fazer esse movimento é muito rápido, né? É muito rápido. Mas agora vamos adiante. Vocês vão perceber o seguinte. Isso aqui é um gráfico de 60 Hz. Vamos agora a um gráfico de 432 Hz. O que vai mudar aqui? Presta atenção no desenho. O que mudou? Mudou o comprimento da onda. Então, deste ponto a este, nós vamos ter, deixa eu tentar fazer aqui, no olhômetro, comprimento. O comprimento da onda aqui é maior. Aqui não. Aqui eu tenho um comprimento muito menor. Comprimento menor.
Outra coisa que muda, a amplitude da onda. Amplitude. Aqui é mais estreito. Ou seja, polo positivo e o negativo, tá? Ou seja, se aqui representa 1 segundo e este é um gráfico de 432 Hz, significa dizer, que nós já entendemos, que a onda completou 432 ciclos dentro de 1 segundo. Então são 432 ciclos. Então, se vocês já acharam muito rápido fazer este movimento 60 vezes por segundo, imagine 432. Isso aqui pode chegar a 1000. Então, nós literalmente estamos falando de um movimento que aqui opera, aqui opera assim, a grosso modo, e aqui está operando assim, ó, por segundo. Ou seja, atenção, quanto maior o comprimento da onda e maior a sua amplitude, menor é a frequência. Então aqui nós temos uma baixa frequência. Quanto menor a amplitude, o comprimento da onda, quanto menor for, maior a frequência. Tá? Na escola nós aprendemos a medir com a seguinte fórmula. Frequência é igual ciclos dividido pelo tempo. É assim que nós medimos frequência. Entenderam isso? Ah, parece até uma aula de física, matemática, mas é necessário que nós, estudiosos, precisamos entender os fenômenos da natureza, os fenômenos da criação, para que a gente possa operar melhor as ferramentas que nós temos à nossa disposição enquanto co-criadores de realidade, enquanto consciências fractais da consciência do todo manifestada na matéria. Então, partindo deste ponto, que nós já entendemos o que é uma onda, né, o que é frequência, como ela se manifesta aqui nos gráficos, nós precisamos entender como agora isso daqui está manifestado na matéria. Vou fazer outro. Na matéria. Matéria, todo mundo sabe o que é a fisicalidade. É o mundo em que nós estamos inseridos. Então, nós somos matéria, este enfeite é matéria, esta caneta é matéria, tudo que nós tocamos é matéria. A ciência também nos diz que a matéria é composta por átomos. Então vamos entender o que é um átomo. Vamos recapitular aí, tá? Um átomo, ele tem em seu núcleo prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva. E os nêutrons, como o próprio nome diz, eles são neutros. E existem também os elétrons, que têm carga negativa, que orbitam um átomo. Então, aqui eu tenho um elétron com carga negativa, outro elétron com carga negativa. Uma representação aqui bem simples, né, de um átomo. E aqui está seu núcleo. Então, eu tenho carga positiva, carga negativa. A ciência nos fala que o átomo é a unidade básica, fundamental da matéria. Como assim? O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo tem átomo. Nada do que nós vemos e tocamos está com ausência de átomos, tá? Incluindo o nosso corpo. Vamos entender. Corpo humano. O corpo humano, ele é formado por milhões
de átomos. Átomos conglomerados. Átomos de hidrogênio mais, é uma adição, oxigênio mais carbono, que é a nomenclatura da tabela periódica. Tá? Estudamos isso em química na escola. Então, esse conglomerado de átomos de hidrogênio, oxigênio e carbono gera a sua materialidade, o seu corpo orgânico. Então, isso aqui somos nós, você, enquanto veículo da sua consciência, ok? Então, já entendemos o que é onda, como é a frequência, como que a física nos revela o que é frequência, como ela é medida. A ciência também nos diz que o átomo, que é a menor partícula que existe, que na verdade não é mais a menor partícula que existe, porque a ciência vem avançando aí no mundo quântico, né, existem coisas ainda menores, mas o átomo ele é ainda considerado aí, se você não observar a física quântica, a mecânica quântica é a menor partícula que existe. E o átomo, como unidade básica fundamental da matéria, ele está presente em tudo. Então essa parte aqui nós já entendemos. Agora, vocês perceberam quando eu disse que um átomo é formado de prótons e elétrons? E que os prótons carregam energia positiva e os elétrons energia negativa? Dado isso, nós entendemos que há energia no átomo. Energia do átomo. De onde vem essa energia? Nós não vamos entrar nesse mérito, porque aí a gente aprofundaria demais. Mas tem a ver com a força cinética, energia cinética, força potencial. Aí entra ali no mundo quântico de fato, que são os quarks, os gluons. Isso daí, para quem gosta de estudar física, é um prato cheio. Mas nós vamos partir do ponto em que nós entendemos que há, né, não há como negar, existe energia dentro do átomo. E aí que a coisa começa a ficar interessante aqui para nós buscadores. Por quê? Se um átomo ele é feito de energia, que átomo é energia, então energia do átomo, logo feito de energia, e estamos vendo que tudo o que existe é feito de quê? De átomo. Você respondeu nota 10. É feito de átomo, logo, sentido lógico, tudo é energia. Então, quando a gente fala ali, tudo é energia, que eu acredito numa energia e tal, tá aí. Por que tudo é energia? Porque nós somos feito de um conglomerado de átomos. Átomos carrega polo positivo e negativo, prótons e elétrons, e neutro. Então, logo, tudo é energia. Beleza. Só que isso aqui não é uma energia parada. Isso aqui, a gente não está parado, tudo está em movimento. Nós acabamos de entender isso daqui. E a gente vive o movimento, tudo se movimenta. Então, energia em movimento gera alguma coisa. A física, a ciência nos diz que energia em movimento gera magnetismo. Ó, vai começar a ficar mais interessante.
Energia em movimento gera magnetismo. Magnetismo traz alguma coisa para vocês em relação à atração. Podemos dizer que é a mesma coisa? Praticamente, porque o magnetismo está intrinsecamente, vou colocar aqui, intrinsecamente ligado à força de atração. Magnetismo, atração, tá? Nada mais é do que o magnetismo, nada mais é do que o fenômeno físico que descreve a força da atração. Então, a gente nem terminou a instrução ainda, mas só de chegar até aqui, quando nós falamos em lei da atração, quando as pessoas dizem que não acreditam em lei da atração, é porque falta entender ciência, não entendeu direitinho o que foi ensinado lá no colégio. Porque não tem como fugir disso. Átomo é feito de energia. Se tudo é feito de átomo, tudo é energia. Mas essa energia não está parada. Energia está em movimento. Energia em movimento gera magnetismo. Magnetismo é o fenômeno físico que descreve a força da atração. Simples. Então não tem como fugir disso daqui, tá? Agora, energia mais magnetismo, nós vamos ter o eletromagnetismo. Eletromagnetismo. O eletromagnetismo, nós sabemos, aprendemos na escola. O que o eletromagnetismo gera? Gera ondas. Que tipo de onda? Se é o eletromagnetismo, ele só pode gerar ondas eletromagnéticas. Gerar ondas eletromagnéticas nada mais é do que um fenômeno chamado de frequência. Que nós acabamos de entender, essa frequência ela pode ser medida. Como? Em hertz. O que é hertz? Hertz é a unidade de medida da frequência. Olha só que interessante. Então, nós sabemos, isso aqui é um livro milenar, o Kybalion. É um livro milenar que fala da lei da vibração. Nós partimos daqui, viemos parar na física e na ciência do nosso mundo moderno, que já descobriu, isso aqui é um fato. Entendemos o que é que está vibrando, como vibra. Com isso, a gente viu como essa frequência, essas ondas eletromagnéticas estão presentes na matéria, porque elas estão dentro do átomo que carrega energia. Átomo está em tudo, inclusive em nós. A energia do átomo é feita, né? O átomo é feito de energia, tudo que existe é feito de átomo, então logo tudo é energia. Essa energia está em movimento, ela não está parada. Energia em movimento, nós aprendemos na escola que gera magnetismo. Magnetismo está intrinsecamente ligado à atração, porque magnetismo nada mais é do que o fenômeno físico que descreve a força de atração. Energia mais magnetismo, surge o eletromagnetismo. Eletromagnetismo gera ondas eletromagnéticas, que nada mais são do que um fenômeno chamado de frequência. Frequência pode ser medida em hertz, Hz, que vocês entenderam. Como é a frequência? Nada mais é do que a quantidade de ciclos completos da onda eletromagnética por segundo. Entendemos isso? Agora, para cada vibração, existe um nível de consciência.
para cada vibração, existe um estado pelo qual nós nos sentimos. Então, por exemplo, a tabela de frequências ela é representada por cores. Então, se eu pego a cor vermelha, eu vou representar ela na tabela de frequências a uma frequência de 20 Hz. Ou seja, são 20 ciclos dentro de um segundo. É muito baixa essa frequência. Essa frequência, ela traz um nível de consciência que está atrelada à vergonha. Mas existem níveis maiores, por exemplo, na cor azul, a gente vai ter já uma frequência vibratória de 310 Hz. Nessa frequência, o nível de consciência já está mais inclinado à disposição, aquela vontade de viver, né? Pessoa mais otimista. Essa instrução vai ficar por aqui. Se você quiser ter acesso à continuação dessa instrução, que nós vamos falar do espectro das frequências vibratórias e como até a música que você ouve, porque música é frequência pura, né? É propagação de onda, a formação do som. Então, como isso pode interferir na sua realidade, até na música que você ouve, até na conversa, no papo que você tem com as pessoas, uma conversa comum, a continuação dessa instrução vai estar na academia, um acesso exclusivo para membros do Círculo. Então, se você tem interesse em dar continuidade a essa instrução, na descrição do vídeo tem o link da secretaria, você vai até lá, clica na solicitação de ingresso, preenche o formulário e aguarda que nós entraremos em contato com você. Você que está assistindo já é membro do Círculo, em breve a continuação dessa instrução vai estar lá na academia para vocês acessarem. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.